Olá, dando continuidade ao programa da nossa disciplina Microbiologia do Solo, hoje vamos falar sobre os fatores edáficos e climáticos que afetam a atividade microbiana. Como forma de introduzir o assunto, apresentamos mais uma vez o solo e seu perfil, com os diversos horizontes. Como se espera, é na parte superficial, isto é, na camada arável, onde se espera que aconteça a maior atividade microbiana. Por quê? Porque aqui, justamente, os fatores de crescimento de plantas e atividade microbiana estão ocorrendo em maior intensidade. Por exemplo, aqui, a presença de raízes, com suas secreções, seus exudados e outros produtos que elas jogam no solo, favorece grandemente a atividade microbiana. Além disso, outros fatores também estão altamente intensificados aqui. Por exemplo, a umidade, a aeração, a presença de luz aqui na parte superficial, os nutrientes. Então, todos esses fatores vão estar em mais elevado nível aqui nesta região. Por outro lado, à medida que aprofundamos no perfil, esses fatores vão ficando mais escassos, vão ficando menos efetivos. Por exemplo, as raízes vão desaparecendo, a água, a aeração, todos esses aspectos ficam mais adversos, comprometendo a atividade microbiana. Então, à medida que aprofundamos aqui nos horizontes C, D e E, a atividade microbiana vai diminuindo de forma muito drástica e expressiva. A atividade microbiana no solo depende de um grande número de fatores. Desta aula, vamos abordar aqueles que consideramos mais importantes, que são basicamente a umidade e a aeração, temperatura, acidez e alcalinidade, que estão relacionados com o pH do solo, os nutrientes minerais, salinidade e pressão osmótica e luz. Começando com a umidade e a aeração. Na verdade, aqui são dois fatores: água e ar. A gente discute em conjunto porque um depende do outro. A importância da água para os micro-organismos é clara, porque, basicamente, as células microbianas são compostas por água, basicamente. Além disso, a água dissolve e transporta os nutrientes, disponibilizando-os para os micro-organismos. E, de acordo com a maioria dos autores, os micro-organismos do solo são aquáticos. Eles vivem nos delgados filmes de água que circulam entre as partículas do solo. Agora, a água disponível é um conceito muito relativo. Muitas vezes o solo apresenta água, mas nem sempre esta água pode ser aproveitada pelas plantas e pelos micro-organismos. Então, a disponibilidade de água no solo depende do tipo de solo, teor de matéria orgânica e textura do solo, além de outros fatores. E a água do solo, a umidade do solo, é expressa em termos de porcentagem.
Neste esquema, esse conceito de água disponível pode ficar um pouco mais claro para vocês. Aqui nós temos uma partícula de argila e em volta da partícula nós vamos ter as diversas constantes de umidade. À medida que distanciamos da superfície da argila, a água vai ficando mais disponível para plantas e micro-organismos. Aqui na parte mais distante, nós temos a água gravitacional, que é a água que ocorre depois de uma chuva, por exemplo. Então, ela segue a força da gravidade, ela percola no perfil do solo, sendo perdida do solo, ou seja, da camada arável. À medida que aproximamos, então, temos agora a capacidade de campo, que é uma situação em que o solo apresenta uma umidade muito elevada. Essa água aqui já pode ser aproveitada por plantas e micro-organismos. E temos essa faixa, então, aproximando ainda mais da argila, vamos ter, então, essa faixa mais grossa, mais espessa, que é justamente a água aproveitada pelas plantas e, obviamente, pelos micro-organismos também. Então, é aquela faixa entre o equivalente de umidade e a umidade de murchamento, que é justamente o limite para ocorrer a escassez, ou seja, plantas e micro-organismos já vão absorver com uma certa dificuldade essa água nessa faixa, porque ela é retida com uma uma tensão relativamente alta, de 15 atmosferas. E justamente perto da argila, na superfície da argila, encostada nessa superfície, temos a água higroscópica. É uma água muito presa muito fortemente a uma tensão de 31 atmosferas, sendo impossível a sua absorção ou aproveitamento pelas raízes e pelos micro-organismos. Aqui neste esquema, que é a representação esquemática do filme de água no solo, contendo a célula microbiana, partículas de argila e coloides orgânicos, cátions inorgânicos e íons repelidos. Esse diagrama representa uma área de aproximadamente 8 micrômetros quadrados. Então aqui nós vemos a célula microbiana repleta em sua superfície de cargas negativas e algumas positivas. Essas cargas, acredita-se que elas exerçam uma força de atração sobre os íons de cargas opostas, então eles são atraídos para a superfície da célula e assim eles são absorvidos depois pela célula microbiana. E esses íons são liberados aqui no filme de água, justamente pelos materiais sólidos do solo, os coloides de argila, os coloides úmicos, outras substâncias que podem também conter elementos químicos que são liberados. E tudo isso só acontece por causa desse filme de água, ou seja, os íons e as substâncias que são aproveitadas ou absorvidas pela célula microbiana, eles têm que estar aqui flutuando, têm que estar disponíveis na água, nesses filmes de água que são muito frequentes, claro, dependendo da água disponível do solo. Aqui também
retirado desses autores, dos mesmos autores, Moreira e Siqueira, vemos a representação esquemática dos componentes bióticos e abióticos de agregados do solo e os filmes, aliás, e o filme de água aqui que circula entre essas partículas, entre esses componentes. Então aqui temos as diversas partículas, dependendo do tamanho. A areia fina, por exemplo, são 200 micrômetros. Aqui temos as partículas de silt e as partículas de argila, são todas aquelas partículas menores do que 2 micrômetros. E entre essas partículas, ou seja, na superfície delas, nós vamos ter os diversos grupos microbianos, as hifas de fungos, bactérias, actinomicetos, todos eles vão estar atuando nesses espaços aqui, entre as partículas, às vezes nos espaços que apresentam ar, ou seja, aeração, oxigênio, e aqui também nos filmes de água, essa água vai hidratar justamente esses espaços, e é por onde os micro-organismos vão migrar nessa superfície e vão atuar, inclusive mantendo essas partículas unidas e formando esses agregados. Então, isso é inclusive um modelo que eu já apresentei em outros vídeos do meu canal, mostrando a importância da presença desses componentes bióticos e abióticos para formar os pequenos agregados que vão dar origem à estrutura do solo. Então, esse sistema só vai ficar perfeito justamente se tiver a presença do ar e da água aqui hidratando essas partículas, esses componentes. Aqui essa tabela mostra a importância da água para um grande grupo de micro-organismos, que são os fungos, que dependem, claro, da água do solo para a sua atividade, para a sua atuação. Aqui vemos as mudanças na população de fungos em solo de pradaria, em vários níveis de umidade. Então, vejamos aqui, à medida que a umidade do solo aumenta, veja que o total de fungos também aumenta. Então, são micro-organismos que precisam de água, de muita água no solo. Aqui aumentando de 8,9% para 27%, vejam que há um aumento expressivo na população de fungos e nas unidades de hifas viáveis desses fungos. Então, mostrando o efeito da umidade na proliferação das hifas, do sistema vegetativo dos fungos. Porque isso nem sempre acontece no caso dos esporos. Por exemplo, os esporos vão diminuindo aqui à medida que a umidade aumenta, então vamos ter menos esporos e uma menor porcentagem de esporos aqui. Por quê? A esporulação dos fungos, de modo geral, dos fungos filamentosos, ocorre com mais intensidade em situações de menor porcentagem ou menores teores de água no solo. Parece que os esporos precisam germinar, ou a produção desses componentes vai ser muito mais expressiva em situações de pouca água do solo. Isso está relacionado com aquele fenômeno que a gente já falou em aulas passadas, o fenômeno da fungistase. Parece que, de acordo com a situação, os esporos vão sendo produzidos e germinam, fazendo com que os fungos entrem em atividade depois de uma situação
adversa, ou seja, em situação de pouca ou escassez de água no solo. A água, como nós falamos, além de compor as células microbianas, dissolve e disponibiliza os nutrientes no solo, como nós vimos naquele esquema. De modo geral, entretanto, os solos hidromórficos, ou seja, solos com água em abundância, constantemente saturados com água, eles são prejudiciais para fungos e actinomicetos. Mas eles são bons, quer dizer, eles são mais adequados para a atividade de bactérias anaeróbias e algas cianofícias. Na verdade, a umidade e a aeração promovem processos diversos de natureza microbiana, como nós vamos ver na próxima tabela. Nesta tabela, apresentamos processos e micro-organismos em função das condições de umidade do solo. A atividade celulolítica ocorre numa faixa de 60% a 80% de umidade. Esta atividade é realizada por vários grupos de micro-organismos, incluindo bactérias, fungos e actinomicetos. As formas filamentosas microbianas, principalmente de fungos, ocorrem numa ampla faixa de 60%, aliás, de 50% a 60%. Os actinomicetos específicos do solo, de modo geral, têm um ótimo de atividade, com umidade em torno de 20%. Espécies celulolíticas de micro-organismos, de modo geral, atuam melhor com uma umidade de 60% do solo. E os fungos lignolíticos, 70%. O importante processo da nitrificação, que é a conversão do amônio a nitrito e nitrato, ocorre na faixa de 40% a 50% de umidade. E a amonificação, que é a transformação do nitrogênio orgânico em amônio, também realizada por um grande número de micro-organismos, se dá numa umidade entre 60% e 70%. O importante processo da solubilização de fosfatos naturais, que também é feito por um grande número de micro-organismos, principalmente fungos e bactérias, ocorre de forma bastante plena e expressiva em solos hidromórficos. E a fixação biológica do nitrogênio, que é feita por micro-organismos diazotróficos em simbiose ou de vida livre, vai ocorrer em teores médios de umidade, seria mais ou menos entre 50% e 60%. E o processo da anaerobiose, que é a respiração na ausência de oxigênio, vai ocorrer em solos com teores de umidade acima de 92%. A aeração e a umidade são fatores inversamente relacionados. E a atmosfera do solo é diferente da atmosfera da superfície, da atmosfera acima do solo. Na camada arável, ocorre
a intensa respiração de raízes e micro-organismos de diversos grupos. Então, por meio da respiração, eles consomem o oxigênio e liberam o CO2. Essa atividade pode ser muito intensa na rizosfera, a ponto de causar, inclusive, condições de ausência de oxigênio nas imediações das raízes, podendo comprometer o metabolismo vegetal. Manejos que promovem alterações na constituição do ar do solo afetam a atividade microbiana, porque muitos gases da atmosfera do solo são importantes para o metabolismo microbiano, principalmente o oxigênio e também o gás nitrogênio, que é importantíssimo para os micro-organismos diazotróficos. É bom que fique claro, inclusive, que nem sempre um solo bem arejado é ótimo para todos os grupos microbianos. Por quê? Pode ocorrer dificuldade de movimentação gasosa nos pequenos poros e também uma baixa difusão de oxigênio em meio líquido e microambientes em que os micro-organismos estão situados. Solos com baixa aeração são relativamente comuns na natureza e nos ecossistemas agrícolas. Condições de má drenagem e encharcamento ocorrem com muita frequência. E nessas condições, a vida microbiana, de modo geral, é seriamente prejudicada. Inclusive, com o estabelecimento dessas condições de encharcamento e drenagem, onde a água predomina e o ar fica escasso, novos processos microbianos acontecem, como liberação de gases como H2 ou CH4, que é o gás metano, surgimento de inibidores orgânicos e acúmulo de sulfetos de ferro e manganês. Ou seja, essas situações nem sempre são favoráveis para a maioria dos micro-organismos, inclusive para as plantas. Um outro fator de grande relevância para a atuação ou atividade microbiana é a temperatura. E as células microbianas atuam em função também das leis da termodinâmica. A equação de Arrhenius, nesse aspecto, é muito importante para termos uma ideia da atividade do metabolismo microbiano em função da temperatura, onde K é igual a A vezes E elevado a E sobre RT. É claro que nós não vamos entrar em detalhes sobre essa equação, sobre os termos, sobre a dedução da equação. O importante aqui é mostrar para vocês os fatores envolvidos que afetam o K, que é a velocidade da reação. Então, essa velocidade vai depender da frequência de colisão das moléculas, a energia de ativação da reação, a constante dos gases, a temperatura em graus Kelvin e esse fator E, que é a base do logaritmo natural. E em função da temperatura, os micro-organismos do solo são classificados em 3 grupos. Os criófilos ou psicrófilos são aqueles que vivem
melhor em temperaturas baixas, de modo geral, abaixo de 20 graus Celsius. Os mesófilos são aqueles que atuam em temperaturas médias, uma faixa ampla de 20 a 40 graus Celsius. E os termófilos, como o nome diz, são os organismos que gostam de temperaturas altas, atuam de forma mais significativa em temperaturas acima de 40 graus Celsius. Então, em função dessas temperaturas diferentes no globo, as áreas tropicais e temperadas vão ter atividade microbiana e decomposição de matéria orgânica, por exemplo, vai ser muito diferente. Então, a temperatura nessas áreas é o principal fator que diferencia essas duas grandes zonas climáticas do planeta. Latitudes de 23 graus norte e sul apresentam uma temperatura uma variação de 15 graus Celsius mais quentes nessas regiões tropicais. E nessas condições, as taxas de produção primária e degradação ou decomposição microbiana de produtos orgânicos é muito mais rápida. Ou seja, essas taxas são muito mais rápidas. Aqui um gráfico muito interessante que mostra a relação da temperatura com a taxa de crescimento de micro-organismos psicrófilos, mesófilos e termófilos e 2 hipertermófilos. Vejam que nessas faixas menores temos aqui 4 graus, um exemplo de um micro-organismo psicrófilo extremo, ou seja, gosta de baixíssimas temperaturas, é essa bactéria aqui chamada Polaromonas vacuolata. Aqui temos um exemplo de um mesófilo, cuja atuação vai acontecer de forma mais satisfatória em temperaturas médias, no caso aqui 39 graus, uma bactéria bastante conhecida na natureza, que ocorre nos animais, nos seres humanos também, mas ela também se encontra frequentemente nos solos. É a Escherichia coli, um exemplo típico de uma mesófila. E aqui o gráfico, a curva dos termófilos. Aqui um termófilo que atua de forma bastante tranquila, ou seja, uma máxima atividade em torno de 60 graus, seria esse aqui chamado Bacillus stearotermófilos, ou estearotermófilos. Então ele vai atuar nessa faixa, uma temperatura considerada muito alta. Mas existem outros exemplos de micro-organismos ainda mais extremófilos em relação à temperatura. Aqui temos esse aqui que atua de forma mais ativa, ou seja, o máximo de atividade vai ocorrer em torno de 88 graus, que é o Thermococcus celer, é considerado um hipertermófilo. E aqui um exemplo de um micro-organismo ainda mais resistente, tolerante a temperaturas altíssimas. Aqui o máximo de 106 graus, ele vai atuar nessa faixa também, que é o Pyrolobus fumari, o Pyrolobus fumari, um exemplo de
um hipertermófilo. É claro que esses exemplos aqui são muito mais raros na natureza, mas acontecem inclusive com uma certa frequência no mundo bacteriano. As bactérias, de acordo com os dados que nós temos, são mais tolerantes a temperaturas muito altas do que os fungos ou outro grupo microbiano. É claro que a temperatura do solo, que é função da energia calorífica absorvida e perdida, vai afetar de forma bastante expressiva todos os grupos microbianos que habitam o solo. Agora, essa entrada de calor no solo vai depender das condições do solo. Por exemplo, cobertura vegetal. Então, solos sem plantas em cima vão ser solos muito mais quentes. Quer dizer, o calor vai penetrar de forma muito mais livre, aquecendo de forma muito expressiva as camadas superficiais do solo. O próprio tipo de solo, por exemplo, solos mais escuros, que tem muita matéria orgânica, vão absorver mais calor. O teor de umidade, a presença de água, por exemplo, ameniza os efeitos da temperatura. Fatores como profundidade também são importantes. Então, todas essas condições vão afetar a temperatura do solo e a temperatura, é claro, vai afetar a atividade microbiana. Neste gráfico, nós comentamos alguns fatores que afetam aí a atividade microbiana. Basicamente, a temperatura, que é o nosso foco no momento, mas também a gente analisa a umidade do ambiente aqui. Vamos à explicação. Aqui nós mostramos a variação mensal na população microbiana, bactérias, actinomicetos e fungos do solo, a evolução do CO2 na superfície do solo, a temperatura e a umidade do solo. Então, o que é que a gente vê aqui? Aqui a variação de tempo, são os meses do ano. Aqui as colunas mostrando as atividades microbianas de actinomicetos, essa coluna menor aqui. Bactérias, essas colunas escuras, e fungos, essas colunas claras. A curva do CO2 e as curvas da umidade, aqui umidade, e temperatura. Então, o que é que está acontecendo aqui de modo geral? Vejam que a atividade dos grupos microbianos que nós estamos apresentando é muito mais intensa, mais expressiva aqui nessa faixa de tempo, julho, agosto, setembro. E vejam que a curva de CO2 está acompanhando. Também aqui vamos ter muito maior produção ou evolução de CO2. O que é que está acontecendo nesse caso? É claro que a grande atividade microbiana está resultando numa maior produção de CO2. Lembremos que o CO2 é um indicativo da atividade microbiana. Aqui eles estão respirando muito mais, tem muito mais micro-organismos atuando. Então, vai haver, é claro, uma maior evolução de CO2. À medida que a atividade microbiana diminui, aí a curva de CO2 acompanha, porque tem menos micro-organismos trabalhando aí. Então vejam que sempre acompanha. Ela volta a subir aqui em janeiro e fevereiro, e o CO2 também acompanha. Então isso é uma coisa relativamente esperada por causa dessa atividade microbiana. Também a umidade, vejam que o formato da curva é muito parecido.
porque certamente nesses meses do ano aqui, ocorre uma maior precipitação pluviométrica e o teor de água no solo aumenta, é claro. Isso, é claro, vai favorecer a atividade microbiana, que vai, então, acarretar numa maior produção de CO2. Então, as curvas são muito parecidas. E, de modo geral, a temperatura também acompanha. Vejam que nessa faixa de umidade aqui, também temos temperaturas bastante agradáveis para a atuação dos micro-organismos, em torno de 30 graus, atuação dos mesófilos, que são a maioria no solo. Então, aqui, esse gráfico é muito interessante para mostrar essa correlação entre esses dois fatores, temperatura e umidade, relacionados, então, com a atividade microbiana. E essa curva de CO2 é um indício, é a comprovação de que realmente, nessas condições de temperatura e umidade, a atividade microbiana é geralmente maior, diminuindo à medida que esses fatores também diminuem no clima dessa região. Então, isso é um gráfico bastante ilustrativo do efeito desse fator temperatura e da umidade na atividade microbiana. Então, a temperatura do solo, a temperatura do ambiente, de modo geral, vai acarretar, vai favorecer as reações fisiológicas das células vivas. E as características físico-químicas do ambiente, então, são fundamentais para caracterizar os micro-organismos e suas atividades. As taxas de reações microbianas vão ser máximas, de modo geral, numa faixa de aproximadamente 28 graus Celsius. E vamos ter decréscimos acentuados em temperaturas menores do que 25 graus Celsius ou maiores do que 35 graus Celsius. De modo geral, é isto que este gráfico aqui está mostrando. Aqui a variação na temperatura e as taxas de reação das células microbianas. Então, vejam aqui a taxa máxima, justamente nessa faixa mesófila, entre 28, 30, 35 graus. Então, à medida que a temperatura aumenta, as taxas de reações metabólicas dos micro-organismos também caem vertiginosamente. Vejam que ela vai aumentando, é claro, né? À medida que aumenta a temperatura, essas taxas vão subindo até esse ponto aqui. E se aumentar mais a temperatura, então essas taxas vão baixando. Assim como fizemos com relação à umidade e à aeração, aqui nós também apresentamos processos e micro-organismos que, em função de condições de temperatura do solo, em que condições eles vão apresentar maior atividade, esses grupos microbianos. Por exemplo, micro-organismos que degradam a celulose, ou seja, que fazem atividade celulolítica, vão atuar melhor numa faixa de temperatura que, na verdade, é muito ampla, porque são muitos grupos microbianos, de 5 a 65 graus. Vamos encontrar esse processo aí acontecendo. Já o processo da lignólise, que é a degradação da lignina, é um processo essencialmente mesofílico, ou seja, são micro-organismos mesófilos que fazem isso. Então, o ótimo deste processo vai ser entre 25 e 30 graus Celsius. A nitrificação, eu já expliquei para vocês, que é a transformação do amônio em nitrito e nitrato, é um processo também
que ocorre numa ampla faixa, porque tanto organismos criófilos quanto mesófilos fazem esse processo, que é essencialmente bacteriano. O importante processo da desnitrificação, isto é, a redução dissimilatória do nitrato para N2, vai ocorrer numa temperatura bastante elevada. O ótimo de temperatura, nesse caso, para a desnitrificação, que é um processo bacteriano, é em torno de 60 a 65 graus Celsius. A fixação simbiótica do N2, também numa ampla faixa, vai depender da espécie considerada de diazotrófico. Algumas são psicrófilas, a maioria, na verdade, atua na faixa mesófila. A mineralização do fósforo orgânico é também um importante processo do ciclo do fósforo e do ciclo do carbono. Vai ocorrer em temperaturas também relativamente altas, de 40 a 50 graus Celsius. E a solubilização dos fosfatos naturais é uma faixa muito ampla, porque tanto mesófilos quanto criófilos e termófilos têm a capacidade de fazer esse processo. E, finalmente, a mineralização do enxofre orgânico, que é também muito importante, no caso, no ciclo do enxofre, é um processo que ocorre nas faixas criófila, ou psicrófila, e mesófila, no máximo até 35 graus Celsius. Uma das principais propriedades do solo que afetam a atividade microbiana é o pH. Em função dos valores de pH, vamos ter, então, as condições de acidez ou alcalinidade. E esse conceito de pH é muito conhecido de vocês. Ele é tratado em várias disciplinas do nosso curso. Esse conceito foi criado pelo cientista dinamarquês Søren Sørensen, no final do século XIX. E ele criou esse conceito para tornar mais prática a expressão de números raros. E o pH, então, de acordo com esse cientista que lançou essa fórmula, é igual ao log de 1 sobre a concentração DH+. Na verdade, o pH mede a concentração de íons H+ no meio. E em função dessa escala, desse índice, então esse pesquisador, esse cientista dinamarquês, criou a escala de pH. Esse conceito foi descoberto ou foi criado em função desse evento, desse episódio que acontece com a água, o processo natural da ionização. Então, as moléculas de água se dissociam o tempo todo, ou seja, elas se separam, ficando para um lado um cátion, chamado íon hidrônio, que é o H3O, e do outro lado a hidroxila, que é um ânion, chamado OH- ou ânion hidroxila. E o pH reflete a concentração desse cátion hidrônio, que na prática ele é chamado de H+, mas na verdade a fórmula química dele é o H3O+. Então, em função da concentração de H+ e de OH-, foi criada a escala de pH. Aqui nós vemos algumas situações que ocorrem na natureza, alguns compostos, substâncias ou compartimentos do planeta e seus valores de pH.
Só para relembrar aqui, essa escala vai de 0 até 14. À medida que aumenta, de 0 a 14, vamos ter um aumento na alcalinidade, sendo que o pH de 7, que é observado em água pura, nas condições normais de temperatura e pressão, é o pH neutro, quando a concentração de H+, é igual à concentração de OH-. Então, abaixo de 7, nós vamos ter as condições de acidez. E acima de 7, as condições de alcalinidade. À medida que aumenta, então, como eu falei, aumenta a alcalinidade. E à medida que diminui, aumenta a acidez. É claro que os micro-organismos que são encontrados nessa faixa, abaixo de 7, são os micro-organismos acidófilos, ou seja, micro-organismos que gostam de condições ácidas. E os que ocorrem nessa faixa, acima de pH 7, são os organismos basófilos ou alcalinófilos. Aqui chama alcalífilos. Na prática são os basófilos. Aqui algumas situações de valores de pH, por exemplo, coisas com pH muito baixo, ou seja, muito ácidas, os fluidos gástricos do nosso sistema gastrointestinal, suco de limão, pH em torno de 2, vinagre, que é o ácido acético, pH perto de 3, os solos ácidos, que são os nossos solos de savana, solos de cerrado, em torno de pH um pouco acima de 4, mais abaixo de 5. Plantas de milho, aqui apresenta o pH 6. E os pHs, os valores acima de 7, que são as condições alcalinas, a água do mar, alguns solos alcalinos que ocorrem, solos salinos, por exemplo, lá do Nordeste, pH em torno de 8,5 a 9. E outras situações que têm valores elevados de pH. Então aqui é para dar uma ideia para vocês dessa escala e a posição dos micro-organismos aqui, ou seja, só resumindo, abaixo de 7 ocorrem os acidófilos e acima de 7 os basófilos. A maioria dos solos conhecidos, dos solos do planeta, apresenta uma faixa de pH entre 4 e 8,5. E os solos tropicais úmidos, que é uma grande faixa de solos do planeta, o Brasil, a maior parte dos solos são tropicais, aliás, a maior parte dos solos brasileiros é tropical ou subtropical. Na camada arável desses solos, vamos encontrar condições de acidez. Na verdade, essa situação é um dos principais problemas para a agricultura nesses solos. Então, a acidez tem que ser corrigida. Mas isso nós aprendemos lá na fertilidade do solo. Aqui eu só quero traçar um perfil das condições do solo e onde se enquadram os micro-organismos nessas condições. Então, no caso, os micro-organismos, os grandes grupos microbianos, podem ser classificados quanto ao pH em indiferentes ou insensitivos. Os neutrófilos, que são aqueles que vivem na faixa de neutralidade, pH perto de 7. Os acidófilos, nós já mostramos lá naquela escala, que são os micro-organismos que vivem em pH ácido. E os basófilos, que são os que atuam ou têm maior atividade
na faixa alcalina ou básica. Aqui nós temos também uma tabela mostrando a ocorrência de processos e grupos microbianos que vão atuar em função das condições de pH do solo. Então, a atividade celulolítica, por exemplo, que é feita por um grande número de micro-organismos, vai acontecer mais na faixa alcalina. A lignólise, que é a degradação da lignina, em solos com pH baixo, na faixa ácida, porque são fungos, geralmente, que são mais adaptados, são mais preparados para fazer esse processo. E eles geralmente gostam de um pH um pouco mais ácido. O processo da nitrificação, que eu já expliquei nos slides anteriores, também os micro-organismos que fazem isso atuam num pH próximo da neutralidade. Por isso que quando nós fazemos, por exemplo, a calagem, nós estamos favorecendo a formação do nitrato, porque os micro-organismos nitrificantes gostam de pH elevado, perto de 7. A amonificação, na verdade, são muitos micro-organismos que fazem esse processo, que também é muito importante, vai acontecer numa ampla faixa de pH. E a desnitrificação já ocorre em valores mais elevados, entre 7 e 8,6. A fixação simbiótica do N2 também pode ocorrer numa ampla faixa, mas vai depender da espécie de diazotrófico que faz esse processo. A mineralização do fósforo orgânico também vai ocorrer no pH próximo da neutralidade. A solubilização dos fosfatos naturais também vai ocorrer numa ampla faixa, porque, como eu disse no slide anterior, ou seja, nos slides anteriores, eu comentei que esse processo é feito por uma grande quantidade, muitos grupos microbianos, que podem ser acidófilos, neutrófilos. Então, um grande grupo de espécies microbianas faz isso aí. E, finalmente, a mineralização do enxofre orgânico, que vai acontecer num pH próximo da neutralidade. E agora apresentamos alguns processos de grande importância ecológica, ambiental e agronômica, que são realizados por micro-organismos independentes do pH do solo. Na verdade, alguns desses processos já foram mencionados. Aqui nós vamos exemplificar outras situações com os grupos microbianos, algumas espécies e suas condições de pH. Vamos interpretar primeiro a figura, esse esquema. Aqui de baixo para cima, então, estamos aumentando o pH, ou seja, o pH aqui é muito ácido e aqui a acidez já é mais fraca, mais próxima de 6 até 7, acima de 5,5. Então, processos como nitrificação, a fixação biológica do nitrogênio e a nodulação, e essa doença sarna da batata, aqui são apenas exemplos, mas existem muitos outros processos que vão acontecer nessa faixa de um pH ácido, mas uma acidez mais fraca. Aqui predominam organismos como Dexia, Azotobacter, que é um fixador de vida livre, e as bactérias em geral vivem numa acidez mais fraca. Alguns fungos micorrízicos, como Glomus mossae, essa outra espécie aqui, a Rhizopogon, e esse Actinomyceto, Streptomyces scabies. Então, esses organismos em pH acima de 5,5. O processo da desnitrificação e a ocorrência geral das micorrizas arbusculares, aqui acima de 4 e perto de 5,5.
Então, a ocorrência desses processos que são muito importantes. O processo da desnitrificação é crucial para o ciclo do nitrogênio e a ocorrência de micorrizas é muito importante. Nós vamos ter uma aula só sobre isso, as micorrizas arbusculares. Então, a maioria dos fungos micorrízicos vai ocorrer, dos que fazem esse tipo de simbiose, micorrizas arbusculares. Então, vai ocorrer mais ou menos nessa faixa, de 4, acima de 4. Bactérias diazotróficas, simbióticas, do gênero Rhizobium, aqui perto de 5,5. E nessa faixa aqui também vamos ter o que ele chamou, o nosso autor, de estrutura da comunidade. Processos de uma acidez mais forte, digamos assim, processo de decomposição da matéria orgânica, o próprio processo da amonificação e da respiração do solo. Então, alguns organismos foram encontrados nessa faixa, como Bradyrhizobium, Baerinthia e fungos ectomicorrízicos. Em condições de uma acidez mais forte, vamos ter os processos da fermentação lática, a atividade de enzimas do solo, formação da pirita, um processo mais geológico, e a oxidação do enxofre, muito importante no ciclo do enxofre, que é a formação do sulfato. Então, aqui alguns organismos que são os protagonistas desses processos, como Physolithus tinctorius, espécies do ciclo do enxofre Thiobacillus, gênero Thiobacillus, várias espécies. Essa bactéria endofítica associativa, Acetobacter diazotróficos, e os autotróficos oxidantes. Então, aqui é só para exemplificar algumas bactérias e alguns processos de importância, principalmente ambiental e agronômica, que dependem dessas condições de pH. A acidez do solo, ou seja, a concentração de H+ no solo, o pH, vai afetar de forma direta e indireta a atividade dos micro-organismos. O efeito direto seria a própria ação direta do H+ no metabolismo celular, na fisiologia celular. Nós sabemos que os sistemas vivos, de modo geral, atuam em condições neutras em termos celulares. O citoplasma de todas as células vivas deve estar funcionando em condições de neutralidade. Se a bactéria ou o micro-organismo está num ambiente com muito H+, isso vai afetar diretamente, porque ela pode absorver isso aí, esse próton, e isso vai comprometer totalmente o seu metabolismo, quer dizer, o metabolismo do micro-organismo vai entrar em colapso. Então, esse é um efeito direto do H+ no metabolismo celular. E os efeitos indiretos do pH. Um desses efeitos é a ação do pH na disponibilidade e até na toxicidade de elementos químicos. Por exemplo, ferro, manganês e zinco vão estar menos disponíveis em valores mais elevados de pH. Por outro lado, esses elementos ferro, alumínio e manganês, em solos muito ácidos, valores abaixo de 5, eles podem até ficar tóxicos, ou seja, causar toxidez, não só para as plantas, mas também para os micro-organismos. Essa figura é um exemplo disso aí. Vejam que à medida que aumenta a concentração de alumínio, que é muito comum em solos com valores baixos de pH, vamos ter um aumento na inibição
desses micro-organismos. Essa curva aqui, por exemplo, é desse fungo micorrízico chamado Gigáspora margarita. Então, à medida que aumenta a partir de 30 aqui, os teores de alumínio, vai aumentando a inibição, ou seja, a atividade desse fungo vai ficando mais reduzida. Já esse outro fungo, que é o Glomus mossae, também é um fungo micorrízico, que faz micorrizas arbusculares. Então, ele também é inclusive mais sensível ao alumínio. A curva dele está mais elevada aqui. Então, muito sensível, ou seja, o alumínio está afetando a atividade dessas duas espécies de fungos que são benéficas. Elas fazem micorriza, quer dizer, se associam com as raízes para melhorar a nutrição das plantas. Aqui, essa curva mais cheia é em termos de germinação dos esporos. E aqui, essa curva pontilhada é o crescimento. Ainda falando sobre acidez e alcalinidade, agora nós apresentamos o efeito do pH no crescimento, na atividade de um importante grupo de bactérias, as cianobactérias, que são muito importantes, por exemplo, na formação do solo, na aeração do planeta e outras coisas. Vejam que, à medida que aumenta o pH, aumenta a ocorrência de solos com essas bactérias, com esse grupo das cianobactérias, sendo que em valores mais elevados, acima do neutro, na faixa alcalina aqui, esses organismos vão ser encontrados em todos os solos, mostrando a importância do pH e a presença dessas bactérias nessas faixas mais elevadas de pH. E essa figura mostra outro grupo de organismos, no caso uma coisa muito específica, que são os actinomicetos, um actinomiceto causador de doença, que se chama Streptomyces scabies, que é o causador de uma doença da batatinha chamada sarna da batatinha. Então aqui a gente vê que, à medida que aumenta o pH do solo, aumenta tanto a incidência de tubérculos doentes, vejam que é quase 100% aqui no pH 6,5, e isso está acompanhando também, é claro, com um crescimento, com um aumento da população, o crescimento relativo do patógeno, no caso, esse actinomiceto, aqui também nessa faixa de 6,5, foi mais de 100% aqui de crescimento, mostrando que ele está relacionado com a causa, quer dizer, com a ocorrência dessa doença, e que ocorre em pH numa acidez relativamente fraca, perto de 7 já. Um bom controle desse fitopatógeno seria, então, reduzir o pH do solo, porque ele vai ocorrer em menores populações, aqui numa faixa mais reduzida de pH. Também a ocorrência das doenças vai ser muito menor aqui em pH abaixo de 5,5. E agora vamos falar um pouco sobre este importante fator do solo, que são os nutrientes minerais. O solo, na verdade, é o reservatório natural de nutrientes minerais para todos os organismos existentes. Foi estimado que uma única célula procariótica apresenta em torno de 25 milhões de macromoléculas de 2.500 tipos diferentes. São monômeros como aminoácidos, açúcares, nucleotídeos e trilhões de íons inorgânicos. Então, elementos como carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio são os principais componentes
das moléculas orgânicas microbianas. Além disso, os micro-organismos, as células microbianas de modo geral, apresentam outros elementos que são considerados inclusive essenciais, como fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, ferro, zinco, manganês, cobre, molibdênio, cobalto, sódio, crômio, níquel, selênio, tungstênio e vanádio. Então, todos esses elementos podem ser encontrados no solo. Alguns são encontrados na água, que na verdade está no solo. O carbono, por exemplo, está na matéria orgânica do solo. Então, o solo é o reservatório de todos esses elementos. E alguns são importantíssimos. A gente lembra, por exemplo, que o fósforo forma o ATP, forma as membranas celulares dos micro-organismos. O cálcio, por exemplo, está também nas paredes celulares de bactérias e fungos. Então, cada elemento desse tem sua função ou suas funções, e eles são fornecidos pelo solo. É claro que nós aqui não vamos detalhar as funções, o que cada um desses elementos faz no metabolismo microbiano ou nas funções que os micro-organismos exercem no solo. Cada elemento tem sua importância e sua ação. Aqui nós só vamos apresentar, de modo geral, alguns aspectos relativos ao efeito e à importância desses nutrientes na atividade microbiana. Alguns exemplos. Aqui, por exemplo, nós temos os grupos microbianos que são estimulados por uma prática muito comum e importante nos solos, que é o uso de fertilizantes, ou seja, fontes de nutrientes minerais. Aqui nós vemos a população de fungos num solo submetido a diferentes sucessões de culturas e tipos de adubação. Então nós temos uma testemunha, adubação mineral, uma adubação organomineral e adubação orgânica. E aqui os grupos de plantas. Aqui trevo vermelho, esse branco aqui é o trevo branco e pensacola, uma sucessão, e essa coluna escura é a sucessão aveia, feijão, aveia. Então a gente percebe aqui que esses dois tipos de adubação, organomineral e orgânica, no geral, favoreceram a população de fungos, a produção de propágulos por grama de solo, vezes 10 elevado a 3. Então vejam que, no caso, a melhor sucessão aqui, quer dizer, a melhor situação foi essa sucessão de aveia, feijão, aveia, favorecendo aqui a maior produção de propágulos. Na sequência, o trevo vermelho e depois o trevo branco e pensacola. Mas, de modo geral, essas duas situações de sucessão foram as mais interessantes em termos de promoção da população de fungos. E nessas situações, é claro, de aplicação de adubos organomineral e orgânica. O que a gente pode falar também é que, no geral, a adubação com elementos químicos ou orgânicos, quer dizer, adubação orgânica, que na verdade fornece elementos químicos, todas as situações foram melhores do que a testemunha, ou seja, em solos que não receberam adubação, de modo geral, a produção de propágulos foi muito modesta.
E agora, essa mesma situação, ou seja, a discussão sobre esse grupo de tratamentos, enfocando um grande grupo de organismos, o grupo das bactérias. Vejam que, de modo geral, as adubações com os diferentes adubos, mineral, organomineral e orgânicos, foram superiores em relação à testemunha. Ou seja, em solos com adubação, a população de bactérias, de modo geral, nas 3 sucessões, nas 3 situações, foi muito superior em relação ao solo sem adubação, mostrando a importância da presença dos nutrientes como fontes de alimentos para as bactérias. E aqui o comportamento em termos de resposta a esses adubos foi diferente em relação aos fungos. Aqui, por exemplo, na adubação mineral, de modo geral, foi muito boa para o crescimento aqui de bactérias nessa situação de trevo branco e pensacola, nessa sucessão de culturas. Já a organomineral, neste caso, houve uma alta promoção aqui, nesta situação, na sucessão aveia, feijão, aveia. A mesma tendência ocorreu aqui na adubação orgânica, ou seja, primeiro as bactérias, quer dizer, primeiro essa sucessão, depois a sucessão trevo branco e pensacola, e mais inferior o trevo vermelho. Foi um pouco diferente. Mostra que, dependendo do tipo de adubação e do tipo de sucessão ou cultura que está sendo cultivada, pode haver variações na promoção da atividade ou do crescimento de bactérias no solo. Mostra que cada planta, cada espécie, o fator genético nesse caso, é muito importante para promover determinados grupos microbianos aqui no solo. E agora um outro grupo de organismos, aqui os actinomicetos, que na verdade é um grupo diferenciado de bactérias, que são também seres procarióticos. Aqui foi muito parecido com o resultado anterior, ou seja, a adubação mineral aqui no caso, houve um grande favorecimento da produção de propágulos, aqui nessa situação de trevo branco e pensacola. E nessa outra situação, adubação com organomineral, a maior promoção de bactérias foi aqui, nessa sucessão aveia, feijão, aveia. Então, um resultado muito parecido com o gráfico anterior, quando a gente analisou a produção de bactérias de modo geral. E aqui, esses actinomicetos, que são um tipo especial de bactérias. Um comportamento, então, muito parecido. Um outro fator de grande importância que afeta a maioria dos micro-organismos é a salinidade e a pressão osmótica. A salinidade nada mais é do que o acúmulo de sais no solo. E esse problema compromete a prática agrícola em vastas áreas no mundo. Nesta tabela, nós mostramos a ocorrência de solos salinos e sódicos em várias regiões do planeta. Então, importantes áreas agrícolas da América do Norte apresentam aproximadamente 15 milhões de hectares de solos comprometidos, ou são solos salinos ou solos sódicos. As duas situações não são desejáveis para o crescimento de plantas e a atividade microbiana. Na América do Sul, esse problema ocorre em aproximadamente 129 milhões de hectares de terras. Outras regiões do mundo
também são altamente afetadas, como Ásia do Norte, com mais de 200 milhões de hectares, Austrália e Nova Zelândia, com mais de 350 milhões de hectares de solos. No total, temos que aproximadamente 901 milhões de hectares de solos são afetados pela salinidade no mundo, principalmente os solos sódicos. E no Brasil, esse problema se concentra principalmente na região Nordeste, em áreas, por exemplo, que tem índice pluviométrico muito baixo. E isto é um dos fatores que causam o acúmulo de sais no solo. Em relação à salinidade, nós temos então dois tipos de solos, como nós vimos lá na tabela. São os solos salinos, que se caracterizam por apresentarem 15% de sódio, uma condutividade elétrica, que é o índice que mede a salinidade, aproximadamente 0,4 Siemens por metro, e pH de 8,5. E os solos sódicos, que têm as mesmas características em termos de concentração de sódio e condutividade elétrica, mas tem um pH entre 8,5 e 10. Então, como nós colocamos, as duas situações são indesejáveis para a prática agrícola, para a atividade microbiana. Então, o problema dos sais causa fenômenos como esse aqui: solos rachados, compactados, o solo perde totalmente a estrutura, comprometendo o desenvolvimento das raízes, e a atividade microbiana, de modo geral, é altamente comprometida também. Então, a salinidade está intimamente relacionada com a osmose. O conceito de osmose, acredito que a essa altura da trajetória acadêmica de vocês já seja conhecido. Só para lembrar, osmose é o movimento de água através de uma membrana semipermeável, ocasionado por diferenças na pressão osmótica. Então aqui a gente tem essas situações para explicar esse fenômeno. No caso de soluções isotônicas, a concentração de sais no exterior, fora da célula, é igual à concentração interna. Então, a água entra e a água sai naturalmente, mantendo o equilíbrio aqui. Nesse caso de soluções hipertônicas, a concentração externa de sais é superior à concentração interna. Então, as células tendem a perder água, ficando nessa situação murchas e causando, é claro, a morte. Quer dizer, o excesso de sais fora da célula causa a perda de água e a célula perde totalmente sua atividade. No caso de soluções hipotônicas, a concentração interna é maior do que a concentração externa, então a água tende a entrar nas células. Também é um problema sério porque elas ficam inchadas e também sua atividade ou metabolismo é totalmente comprometido. Assim, com relação à presença de sódio ou salinidade, os micro-organismos são classificados em 4 tipos. Os não halófilos, ou seja, eles são altamente sensíveis à presença de sódio. Os halotolerantes, como o nome diz, eles toleram a presença do sódio. Os halófilos, ou seja, esses aqui vivem em ambientes salinos. E os halófilos extremos,
nesse caso, eles vivem ou gostam de ambientes ou solos com altas concentrações de sódio. Neste gráfico, nós mostramos alguns exemplos desses organismos. O primeiro aqui é o não halófilo. Ele cita esse exemplo, a Escherichia coli, um micro-organismo muito conhecido no meio da microbiologia. Então, esse altamente sensível. À medida que aumenta a concentração de sódio, ele vai diminuindo aqui a atividade. Agora temos esse outro que é um halotolerante, chamado Staphylococcus aureus, uma bactéria que pode causar problemas à saúde dos animais e dos seres humanos. Essa bactéria tolera, mas não gosta de ambientes salinos. Então, à medida que aumenta a concentração de sódio, essa bactéria aqui, esse micro-organismo, tem sua atividade reduzida. Esse outro exemplo é um halófilo, ou seja, um micro-organismo que gosta de sais, da presença de sódio. Vive em ambientes marinhos, onde a concentração de sódio é alta. O nome é Vibrio ficeri, ou ficeri. Então vejam que à medida que aumenta, até um certo ponto, a atividade desse micro-organismo é incrementada. A partir desse nível aqui, então, ocorre uma queda, porque altos níveis, ele já vai ter a sua atividade comprometida. Diferentemente desse aqui, que é um halófilo extremo, chamado Halobacterium salanarum. Como o nome diz, ele vive em ambientes com a concentração altíssima de sais, de sódio. Aqui é uma fotografia desse último micro-organismo. Aqui a gente faz uma breve consideração relacionando a salinidade aos micro-organismos. Como nós vimos nos slides anteriores, a concentração externa de sais fora da célula causa a saída de água das células microbianas. Então ocorre uma plasmólise das células e a morte do micro-organismo. Essa é basicamente a causa, quer dizer, o problema da salinidade, comprometendo totalmente a atividade dos micro-organismos. Nos solos, de modo geral, a microbiota, a biomassa microbiana, tem uma baixa tolerância à salinidade. E aqui nós apresentamos, de modo geral, os processos e os micro-organismos do solo em função das condições de salinidade. Por exemplo, os fungos são reconhecidos como o grupo mais sensível. Então, fungos não toleram condições de alta concentração de sódio. Agora, entre os fungos, esses dois gêneros, Aspergillus e Penicillium, se enquadram naquele grupo dos tolerantes, que conseguem sobreviver ou atuar em condições de até 20% de sal, de NaCl. No caso das bactérias, embora de modo geral elas também sejam sensíveis, mas há uma grande variação. Existem muitas bactérias que são tolerantes ou até halófilas. As algas têm tolerância variável. Cianobactérias, como anabena, podem ser encontradas em solos salinos e sódicos, ou seja, elas têm uma certa tolerância. Quando a gente passa para os processos, por exemplo, fixação simbiótica do nitrogênio, esse processo
As bactérias que fazem isso têm baixa eficiência. Então esse processo é altamente afetado em solos com problemas de sais. Já a fixação de vida livre, a sensibilidade é variável. Por exemplo, uma bactéria muito comum nos trópicos, Azotobacter, apresenta uma alta tolerância à presença de sais. E a nitrificação, que é feita por bactérias, é altamente afetada, ou seja, os agentes nitrificantes como Nitrobacter, Nitrosomonas e outros não toleram, são altamente sensíveis à presença de sódio. E a redução do sulfato é favorecida, ou seja, os micro-organismos que fazem isso, processam o sulfato, transformando em enxofre elementar, eles são favorecidos pela presença de sódio, ou seja, sólidos salinos e sódicos. Geralmente ocorre esse processo da redução do sulfato. E finalmente vamos fazer um breve comentário sobre a luz como um fator de grande importância para a atividade microbiana. Na verdade, a luz talvez seja o fator mais importante, porque é através da luz que ocorre a produção primária de alimentos. Os organismos fotossintetizantes, como as plantas e outros grupos, utilizam a luz solar para fazer a fotossíntese, que é o mais importante bioprocesso do planeta. Então a luz vai ter exercer dois efeitos sobre a atividade microbiana. O efeito direto e o efeito indireto. Ou seja, diretamente, a luz vai afetar vários grupos microbianos porque eles são fotossintetizantes e dependem da luz solar para fazer o seu metabolismo. E o efeito indireto é porque a luz promove alimentos que vão ser utilizados por eles, os heterotróficos. Aqui a gente dá um exemplo disso aí. Num ecossistema agrícola, por exemplo, as plantas aproveitam a luz solar, constroem biomassa a partir da fotossíntese e, após completarem o ciclo, elas ficam no solo se decompondo, e esse material que se deposita serve de alimentos para todos os grupos microbianos heterotróficos. Então, aqui nós apresentamos os micro-organismos que dependem diretamente da luz. Isso é discutido em detalhes na nossa videoaula sobre organismos do solo, parte 2, onde a gente coloca a atividade de algas, cianobactérias e bactérias fotolitotróficas como dependentes da luz solar para o seu metabolismo. Aqui a gente mostra essa reação que ocorre no caso das cianobactérias, que são fotossintetizantes. Então elas aproveitam a luz solar para construir ATP, que vai ser a fonte de energia para reduzir o CO2, para produzir açúcares, basicamente o ciclo de Calvin, que é muito parecido com o que ocorre no caso das plantas superiores. E com isso elas constroem carboidratos, açúcares e outros compostos que serão utilizados pelos micro-organismos posteriormente. Justamente são os micro-organismos que dependem indiretamente da luz, que são todos os heterotróficos, todos os fungos, a maioria das bactérias, todos os protozoários, enfim, todos os grupos que dependem do consumo de compostos orgânicos para a sua sobrevivência. E com isto nós terminamos esse assunto.
Espero que vocês aproveitem os ensinamentos aqui transmitidos e obrigado por assistirem até aqui. Vejo vocês então na próxima aula. Tchau!